na psicologia, na neuropsicopedagogia, na psicopedagogia, a gente aprende mais um pouco e além de como ajudar crianças com dificuldades, com transtornos, mas e na superdotação, as altas habilidades? Será que a gente consegue saber como lidar com as altas habilidades? Hoje, o que eu tenho de dica pra te dar é que a gente precisa motivar essas crianças e cuidar muito bem dessas crianças que são superdotadas, que muitas das vezes não conseguem parar quietas na sala. Porque a gente tem perfis de superdotados que ficam o tempo todo perguntando, o tempo todo interrompendo o professor. E caso o professor não tenha paciência com essa criança, a gente acaba perdendo ela porque ela se sente desmotivada, se sente diferente. Então, como que a gente faz pra não perder e ter um isolamento dessa criança? A gente faz com que ela seja mais atraída pelo aquele conteúdo, chamando ela para uma atividade, integrando sempre ela à atividade, não deixando ela de lado, sendo o problema da turma, e sim alguém que tem a agregar algo ainda maior e fazer com que a turma cresça com essa criança. Então, o intuito do professor tem que sempre ser em juntar e não isolar aquela criança. Então, a gente precisa elaborar algumas atividades que sejam compatíveis para aquela criança, mesmo que ela não tenha pulado de série, por conta às vezes é bom a gente não pular uma criança que tem superdotação de série, por conta da parte emocional não está ainda desenvolvida. Então ela acaba ficando naquela série tendo um conhecimento um pouco maior. Então como que a gente lida com isso? Sempre atraindo e motivando. E nas horas vagas que ela tem para uma atividade, você dá, se a criança gostar de ler, você dá um livro para ela não interromper os amigos, ou colocar até mesmo ela para ajudar alguns amigos, se ela tiver essa disponibilidade, essa vontade de ajudar algum amigo que tem dificuldade, ou colocar sempre ela disposta a fazer algumas atividades extras, por exemplo, e colocar sempre disponível para ela uma atividade extra, caso a criança gosta de matemática, eu vou colocar assim que ela terminar o dever, verificar, né, tem que sempre fazer o teste, né, se realmente a criança vai gostar daquela atividade. Ela gosta de matemática, vou deixar ela fazer alguns testes além de matemática. Ela gosta de português, vou fazer algumas atividades que ela possa fazer durante a aula que ela tenha terminado o dever dela e esteja ociosa. Sempre motivando e trabalhando, jamais excluindo, porque na superdotação a gente tem crianças que são super motivadas e se encaixam e com a ajuda dos professores, dos pedagogos, ele consegue ficar, né, junto daquele grupo e consegue atender aquela demanda, aquela paciência que o professor tem que ter, né, com a criança que pergunta muito, interrompe muito, então acaba, por tanta curiosidade que a criança tem, o professor consegue lidar com aquilo se trabalhar essa parte da motivação, acolhida e empatia. Mas se o professor acaba isolando aquela criança, ela acaba se perdendo e ela não consegue se encaixar junto com seus amiguinhos. Então a dica que eu dou é ou dar uma atividade extra, ou dar um livro, ou se a criança gosta de desenhar, disponibiliza para ela algumas folhas que ela possa desenhar, expressar a sua criatividade, porque os superdotados têm uma criatividade muito além, e fazer alguma atividade para não interromper ou atrapalhar até os próprios amigos em sala de aula, e sempre com motivação, chamar para ajudar, né, nunca excluir, e sempre lidar com a criança com uma fala mansa, uma fala tranquila, mesmo que seja difícil, mas conseguir falar sempre com tranquilidade, para que não tenha a exclusão daquela criança ou ela se sinta maltratada por alguma palavra que a gente possa falar. Então, é isso a dica de hoje para os pedagogos, para os psicopedagogos, neuropsicopedagogos e psicólogos.